Vamos conversar sobre todos os pilotos que foram demitidos da Red Bull antes de uma temporada acabar. São muitos, tá? São muitos. Nos últimos anos, claro, evidentemente, né? A gente falou aí do Weber e do Ricardo como os melhores segundos pilotos aí que a Red Bull teve nos últimos anos, eles não foram demitidos. Eles acabaram suas temporadas, acabaram seus contratos e eles seguiram outros rumos. Né? O próprio Ricardo, a Red Bull ainda queria que ele continuasse por mais tempo, mas ele não quis ficar. Esses caras que a gente vai analisar aqui, eles perderam a cabeça. De fato. Perderam a cabeça. Começando por ele. O Kvyat perdeu muitas coisas, inclusive. Daniel Kvyat, que perdeu a mulher. Sim. Potencialmente o amor da sua filha. Potencialmente. E a sua vaga na Fórmula 1. De não fato. Vou nem falar na Red Bull, porque na Fórmula 1 inteira, né? Mas na Fórmula 1 depois ele ficou mais tempo, né? Pois é. Mas leia aí os números de Daniel Kvyat pela Red Bull. Kvyat fez 23 corridas pela Red Bull. Equipe não venceu. principal, tá, gente? Equipe principal, exato. Ele não venceu, mas conquistou 2 pódios e a sua única temporada completa ele ficou na 7ª posição no campeonato de pilotos. Pois é. Tá aí. Esse é Daniel Kvyat. O que você tem a me dizer sobre Daniel Kvyat? Rapidamente, se você pudesse definir. Rapidamente? Cara, eu não acho que ele era bagre. Okay. Eu acho que ele era um piloto que poderia ter uma vida longa na Red Bull, mas os caras precisavam precisava de um sacrifício pra ascensão do Max Verstappen, e aí entre ele e o Daniel Ricciardo era muito mais fácil você sacrificar ele, né? Não, eu tenho um ponto sobre o Daniel Kvyat. Acho que ele foi uma vítima do talento de Max Verstappen. Ele foi uma vítima indireta, eu diria. Uma vítima indireta, porque a gente tem várias vítimas diretas aí de pilotos que a gente ainda vai falar aqui sobre Gasly, a gente vai falar sobre Albon, e esses caras são vítimas diretas aí do talento de Max Verstappen. O Kvyat foi uma vítima indireta, né? Talvez ele foi uma vítima direta do talento de Max Verstappen fora das pistas. É verdade. Que também... Mas na pista, a real é que, tipo assim, ele fazia um trabalho aceitável, porém o Verstappen tava pedindo passagem lá na base, e aí no primeiro erro do Kvyat, os caras mandaram ele embora na 4ª corrida do ano. Eu ia falar isso também, assim... Ele que completou um ano e correu 4 corridas. Ele poderia ter se ajudado e ter tido uma vida longa maior se ele não tivesse batido com o Vettel recém saído da Red Bull. Tipo assim, em 4 corridas ele bateu com o Vettel 2 vezes, de maneira até meio amadora, acho que dá pra dizer. E aí também não ajudou muito, porque o Vettel foi lá com certeza chorar no ouvido do Christian Horner, do Helmut Marko. E aí os caras já estavam querendo uma brecha. Foi a brecha que o sistema queria. Foi a brecha que o sistema queria. Aí, infelizmente, ele pagou o preço aí. Como diria Mano Brown, aviso IML, chegou o grande dia. Exatamente. Esse é Daniel Kvyat. Sim. Vamos falar mais dele em breve, mas agora vamos falar um pouco de Pierre Gasly também. Pierre Gasly que... Leia os números para nós. Que quase foi o 007, né? Quase foi o 007. E em 12 corridas aí, que foi só metade do ano de 2019, o Gasly conquistou 0 vitórias, 0 pódios, e o melhor resultado dele foi chegar até o meio do ano. Esse foi o melhor resultado de Pierre Gasly. O melhor resultado dele foi conseguir sobreviver até o meio do ano. Porque eu acho que tem níveis de humilhação. Tem, de fato. Quando você é demitido da Red Bull, tem níveis de humilhação. Tem o nível Liam Lawson, que é de ser demitido em 2 corridas. Tem o nível Pierre Gasly, que é tipo assim, pelo menos os caras esperaram a pausa de verão pra te mandar pro saco. Sim. E tem um nível Daniel Kvyat, que é tipo assim, os caras queriam botar o Verstappen lá de qualquer jeito, então eu tinha que ser. Vamos aí. Não tem tu, vai tu mesmo. E aí foi pro saco. Na live de ontem, você disse que o Tsunoda era o maior vencedor da história do Leo Lawson. Talvez seja o Pierre Gasly. Acho que agora não que agora não é mais o benchmarking de passagem patética pela Red Bull. Não mesmo. Alguém superou ele. É verdade, superou por muito. Por muito, exato. Por muito, porque esses 12 GPs aí do Gasly... 10 GPs a mais. É muita coisa, exato. Não, e assim, e até a nível de desempenho mesmo, do Gasly era bem ruim, né? Era bem sofrido. Era bem ruim, assim. Mas era muito melhor do que o Lawson. Mas era outra coisa, era outra história. Tipo, você era um cara que, não entrava pra não passar nem perto de passar do Q1. Apesar que eu nunca esqueço o GP da Áustria, de 2019, que o Verstappen ganhou dando show e o Pierre Gasly terminou uma volta atrás. Aquele dia foi humilhante, mano. Complicado. Aquele dia foi complicado. Foi. Bom, enfim, mas tá aí Pierre Gasly, os números... E assim, gente, os números vão ficar cada vez piores daqui pra frente, tá? Daqui pra frente é só pra trás. Então vão aproveitando aí. Mas quer falar sobre Pierre Gasly e sua passagem na Red Bull? Ele foi... Mano, ele foi queimado. A Red Bull teve que subir alguém porque o Daniel Ricciardo deu no pé. Sim. Ele era a escolha óbvia naquele momento. Eu acho que naquele momento era uma escolha certa. Mas era evidente que ele não estava pronto. Era um cara muito, muito jovem. Era um cara muito cru. Ele não tinha experiência. E, enfim, aí quando você entra com uma pressão dessa,
correndo contra o Verstappen, que vai passar por cima de você toda vez que ele puder, ele meio que ficou insustentável ali. Eu acho que ele é um bom piloto. Talvez desses que tenham sido demitidos durante o ano, talvez ele seja o melhor. Talvez ele seja o melhor, acho que Mas na época ele não era. Na época ele era um piloto totalmente descartável. Não vou falar de longe, mas era razoavelmente melhor, assim. Então ele foi o piloto certo na hora errada, eu acho. Não, e é curioso, porque se eu não tô enganado, em 2019 mesmo ele conquista um pódio ainda pela Toro Rosso. De Toro Rosso, sim, aqui no Brasil. E depois dessa corrida, o Helmut Marko dá uma entrevista e ele fala, tipo, cara, se ele tivesse continuado na Red Bull, ele nunca ia se recuperar. Então, assim, é muito claro que a Red Bull, em algum momento, viu ele como um cara que não estava pronto e por isso que tentou baixar salvar a carreira dele. De equipe justamente para salvar a carreira dele. E funcionou, né? Porque a carreira dele tá muito bem salva, ele tá muito bem cotado no grid aí. Talvez nunca tenha um carro para título na vida inteira, mas ele é um cara que é considerado um piloto confiável dentro do grid. Sim, de fato, né? Então, realmente, eu acho que a Red Bull se apressou com ele, mas a Red Bull parecia acreditar. Acreditava, de fato. Parecia acreditar no potencial dele. De novo, eu disse isso aqui segunda-feira e quarta-feira, eu volto a dizer. O Daniel Ricciardo meio que ferrou indiretamente o próprio Gasly, porque, enfim, era todo um processo, uma preparação pra ele eventualmente um dia ser o piloto, e aí isso foi por água abaixo. É meio que similar com o Kimi Antonelli. Só que o Kimi Antonelli eu acho que é mais piloto do que o Gasly era naquele momento. Sim. E temos também Alex Albon. Na trupe dos demitidos. Sim. Né? Tirando o Liam Lawson, vai ficar pra um outro momento, porque ele é um demitido caso à parte, muito recente, é um caso muito à parte. Então leia os números de Alex Albon na Red Bull, por favor. Esse é um que não foi demitido, né, durante a temporada aí, mas enfim. Ele foi contratado no meio da temporada e ele ficou até o final do ano. Exatamente, do próximo ano. Do ano seguinte, sim. Ele fez 26 GPs pela Red Bull, não conseguiu nenhuma vitória, mas pegou 2 pódios, ambos em 2020. Inclusive, um desses foi a última corrida dele. De fato, foi. Exato. Enfim, o melhor resultado dele foi um P7 no campeonato de pilotos, obtido em 2020, porque é a única temporada completa dele aí pela Red Bull. De fato. O Albon, ele pegou essa esteira do Gasly aí e sofreu do mesmo mal, basicamente. Mas posso falar, ele me decepcionou mais do que o próprio Gasly. Porque ele entra muito bem no começo. Porque ele começou bem, exato. Ele faz a metade que sobrou do ano do Gasly bem, apesar de ter dado alguns azares ali, principalmente envolvendo o Hamilton. Exato. Inclusive na prova que o Gasly foi pódio. Pois é. No GP do Brasil. Que a gente gosta de brincar aqui que o Hamilton acabou com a carreira do Albon, que ele bateu umas 2 vezes no Albon e tirou corridas muito boas do Albon ali, que poderiam dar uma confiança maior. Mas é verdade, ele completa muito bem o ano, e aí no ano seguinte ele entra numa espiral de erros. Derrete, E derrete ao longo do ano, né? Ele até deu uma entrevista falando os problemas, que o carro era muito sensível, e que conforme a temporada foi passando, o carro foi ficando mais sensível ainda e mais difícil de ser pilotado, porque era mais afeitio do Max. E aí, enfim, por causa disso ele tinha que arriscar mais, e quando ele arriscava ele acabava errando. Aí quando ele errava ele perdia a confiança, tinha que voltar no setup mental dele de como lidar com o carro, tudo do zero, e aí foi uma bola de neve. Uma bola de neve que foi crescendo, e chegou no final do ano, ele já não tava nem sentindo prazer em pilotar carro. De fato. E é mais um, né? A Red Bull viu que ia pro caralho e falou, não, vamos tirar esse cara aqui pra ele não ser totalmente queimado. Mas, de novo, ele foi o que mais me decepcionou, porque apesar de eu achar que o Gasly era mais piloto, ou seria mais piloto, sim, o Albon teve um início melhor, o Albon teve a amostra melhor. Você fala, pô, eu acho aqui que vai, tem alguma coisa. Pô, no GP da Áustria de 2020, que é o segundo acidente dele com o Hamilton, eu acho que ele venceria a prova, inclusive. Ele venceria a prova se não fosse o acidente ali. Enfim, ele não venceu e as coisas foram dando errado pra ele, mas ele me decepcionou bastante. Não, e curioso que hoje o Gasly tem uma vitória pra chamar de sua. Tem. E o Albon não. De fato. E o Albon não. E o Albon, tecnicamente, pilota pra uma equipe muito mais tradicional do que a equipe que o Gasly pilotava quando ele foi vencedor de corrida, né? Que é justamente a equipe B da Red Bull. Dito isso, então falamos aqui de Kvyat, falamos aqui de Pierre Gasly e falamos de Alex Albon. E aí, eu queria perguntar pra você e pra vocês aí também, que vocês comentem, né? Em qual lugar da nossa tier list entram esses nomes? Os 3 já, de uma vez? Se você achar que é uma só, mas você pode falar cada um em um lugar. O Kvyat. Puta, pior que é difícil. O Kvyat eu colocaria em ruim. Ok. O Gasly eu colocaria em virou Uber. Concordo.
E o álbum eu colocaria em altos e baixos. Nossa, aí é complicado, hein? Eu acho que ele é mais difícil. Mas é porque ele teve altos pra chamar de seu. O Gasly e o Kvyat talvez eles não tivessem. O álbum pelo menos pódio teve, né? Teve, Não, mas eu concordo. Concorda? Concordo. Você acha que fecha aí? Eu acho que fecha aí. Onde estão esses jovens? O álbum é o primeiro depois do Yuki. Aqui, então... Altos e baixos. Altos e baixos. O Kvyat é o do lado direito agora. Aqui? Não, mais um. Isso aí. Ruim. E o Gasly é o último aí, esse aí mesmo. E o Gasly entra aqui... Virou Uber. Exato, virou Uber. Curiosamente, o cara que pior foi na Red Bull é o cara que é o melhor. É o melhor piloto entre os três, exatamente. É que eu acho que Albon e Gasly até se equivalem. São similares. Mas, né, o Gasly, querendo ou não, é um vencedor de corridas, coisa que o Albon não é. E não vai ser, eu já vou adiantar aqui. Você vai adiantar? Eu vou adiantar, ele não vai ser. Nunca na história. Nunca não, pelo menos não pela Williams, sei lá. Se um dia ele tiver um outro carro aí, quem sabe, mas pela Williams eu vou aqui garanto, não vai dar. Mas aí você arregou do seu próprio hot take. Alexander Albon vai terminar sua carreira sem nenhuma vitória. Voltei pro meu hot take. Voltou com o hot take? Voltei. Tá bom, então. Então comenta aí o que vocês acham desse hot take aí também, que eu quero saber a opinião de vocês.